Eu gosto de associar o pecado a um vírus. E considerando que o pecado fosse um vírus, então esse vírus, assim que ele é exposto ao hospedeiro, ele compromete todo o sistema desse hospedeiro. Ele apodrece os seus órgãos e ele mexe com a sua mente, ele manipula a forma como esse hospedeiro pensa. Ele manipula a maneira como esse hospedeiro enxerga o mundo ao seu redor. Ele o compromete por inteiro. Compromete seu corpo, compromete sua alma, sua mente e tudo que lhe diz respeito. Ele destrói o ser humano. E o apóstolo Paulo, ele confirma isso quando ele diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. O pecado nos traz a morte. E considerando que o pecado é um vírus, nessa nossa analogia, então Jesus, como médico dos médicos, é aquele que pode nos curar da ameaça do pecado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, como a gente leu no início desse estudo, o homem fora colocado no Éden para o lavrar e o guardar, proteger. É interessante que a maneira subtendida que a profecia ao rei de Tiro, em Ezequiel capítulo 28, faz menção ao que Satanás se tornou, os versículos dizem o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus. Aponta que Satanás esteve ali em algum momento e o Éden o pertencia. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Eras querubim ungido para proteger. Existe uma correlação aqui entre a maneira como a profecia se refere de maneira subtendida a Lúcifer, a Satanás, e existe uma correlação como Deus designa o homem no princípio da sua criação. Deus colocou o homem no jardim, deu ao homem domínio sobre esta criação e disse ao homem: olha, você tem que lavrar e guardar esse jardim. E é interessante que nesse mesmo capítulo 2, entre os versículos que eu li para vocês, faz referência a pedras preciosas também. Ou seja, parece que uma história estava se repetindo, parece que um padrão estava sendo encontrado aqui. O homem fora colocado no Éden, como Satanás havia sido colocado no Éden. Satanás havia sido coberto de toda pedra preciosa, ele tinha domínio, era um presente dele. E então o homem também é colocado no Éden, é colocado diante de toda a riqueza daquela terra. E faz menção inclusive a pedras preciosas. Diz ainda que Satanás era o querubim ungido para proteger. E assim que Deus coloca o homem no jardim, é para o lavrar e o guardar ou proteger. Se a gente for fazer uma correlação entre o Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, significa que Satanás estava embaixo, quando ele disse: subirei acima das estrelas de Deus e no monte da congregação me assentarei. Subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Subir significa que ele estava numa dimensão abaixo. Poderíamos pressupor que ele estivesse aqui no Éden, no momento em que ele decide se voltar contra Deus. De alguma forma ele usa os seus dons naturais e convence a terça parte dos anjos, e essa terça parte dos anjos se volta contra Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos uma menção a esta guerra, vemos uma referência subtendida a essa guerra de Satanás, quando diz: e houve batalha no céu, Satanás e seus anjos, e não se achou mais o seu lugar nos céus. Consideramos então que o pecado ele vem deste momento exato. A gente rastreia a origem do pecado ao momento em que Satanás se rebela contra Deus no seu coração, como diz em Isaías capítulo 14. E Ezequiel 28 define como iniquidade. Ele era perfeito até o momento em que comete iniquidade. Então o pecado não seria uma criação de Deus, mas seria uma criação de Satanás.
Digamos que Satanás pudesse desenvolver uma arma que ameaçasse a soberania de Deus. Aonde estaria o controle de Deus? Não vamos identificar aqui que não foi uma criação de Satanás. Satanás não cria nada. Tudo que ele faz é plágio contra a soberania da magnificência do Todo-Poderoso. Então, aonde foi que o pecado se originou? Quem é responsável pelo pecado? Quem peca. Vamos deixar bem claro que quem é responsável pelo pecado é aquele que peca. Deus, em momento algum, criou o pecado. Da mesma forma que Deus não criou a escuridão. Se você ler em Gênesis capítulo 1, relato da criação, a primeira coisa que Deus cria ali no primeiro dia é a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e separou Deus luz e trevas. Está escrito que Deus separou luz e trevas. A gente entende que escuridão não existe. É por isso que não está escrito aqui que Deus criou luz e escuridão como polos igualmente opostos, iguais em essência, porém opostos. Deus não criou escuridão. O que é escuridão? A ausência de luz. Se você estiver em um ambiente fechado, completamente sem luz, você vai identificar como escuridão. Mas na verdade, a escuridão, ela não é palpável, ela não é quantificável, ela não existe. O que existe é a ausência de luz. Uma luz pequena, por menor que seja, se ela for acesa, ela vai extinguir toda a escuridão que estiver ao seu redor. Você tem que ser luz neste mundo. Por mais que você se considere pequeno, por mais que você ache que não tem tanto talento, por mais que você se considere pequenino, você tem que ser luz, porque não importa a força dessa luz, a intensidade dessa luz, toda a escuridão ao redor dessa luz é extinguida na medida em que ela é acesa. E se nós consideramos que nós somos templo do Espírito Santo e que Jesus habita em nós, como ele disse que o Pai e ele fariam morada em nós, então significa que essa luz que nós irradiamos, na verdade não vem de nós mesmos, vem de Jesus. Somos pequenos mesmo. Se você se considera pequeno, você está certo. Nós somos pequenos, mas Jesus é grande em nossas vidas. E é Ele quem faz a obra. Nós somos o canal. E quando Deus cria a luz, a escuridão se revela. Porque até o ponto em que essa luz alcança, a luz brilha. No momento em que essa luz perde força, os fótons, no momento em que as partículas, elas perdem a sua força, ao redor identifica-se escuridão. Você vê, por exemplo, no quarto dia, quando Deus cria o Sol, aliás, quando Deus desenvolve o sistema solar, é uma maneira mais precisa de interpretar esse versículo, você vê que existe uma correlação entre esses dois versículos. Está escrito bem assim: e criou Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E esses luminares são para diferenciar entre luz e trevas, para fazer separação entre luz e trevas. Quando Deus cria a luz no primeiro dia, Ele faz a separação entre luz e trevas. Quando Deus cria esses dois grandes luminares, são os luminares que fazem a separação entre luz e trevas. E isso está cientificamente correto, porque quando a Terra está diferente para o Sol, ela está radiada com a sua luminosidade. Quando ela está de costa para o Sol, na translação, ela se encontra em trevas, se encontra à noite. O Sol reflete o seu brilho na Lua, e a Lua resplandece esse brilho que ela recebe do Sol, e assim acende, assim ela clareia
a terra, até certo ponto. Isso significa também para nós como um sinal de que, da mesma maneira que a lua não tem luz própria, ela recebe a sua luz do sol e ela reflete isso aqui na terra, ela ilumina a terra até certo ponto. Você é como a lua, você não tem luz própria. Essa luz que você irradia, ela vem de Deus, essa luz te encontra, ela emana de Deus, e emanando de Deus, ela te contagia, ela te permeia, ela te veste, você é revestido de Cristo. Então, continuando a nossa analogia, nós entendemos que escuridão não existe, é apenas a ausência de luz. Então, o que seria pecado? A ausência de Deus? Vamos entender, por exemplo, na analogia do pecado como um vírus. O vírus, quando ele acomete o hospedeiro, a saúde desse hospedeiro fica comprometida. Você já ouviu falar que o câncer, na verdade, é uma célula saudável? As células, elas têm por definição genética se replicar. Elas fazem cópias de si mesmas. E assim elas desenvolvem um órgão. Se por acaso uma célula se perder nesse caminho, se houver um erro genético e essa célula se replicar, e depois que aquele órgão está constituído, ela continuar se replicando, ela vai desenvolver um tumor. Então, na verdade, as células do câncer, na verdade, em seu princípio, elas eram células saudáveis, que estavam fazendo aquilo que elas têm como código genético fazer, se replicarem. Mas, por não estarem se replicando de maneira correta, por ter havido um erro, então esse tumor se desenvolveu, comprometendo a saúde da pessoa e podendo levar ela à morte. Quem foi que cometeu o erro? Será que foi Deus? Será que Deus cometeu o erro de deixar o pecado à exposição? Lembramos que quem é responsável pelo pecado é aquele que peca. Muito bem. Quando Lúcifer comete iniquidade contra Deus, existe então uma separação. Apocalipse capítulo 12, como eu mencionei para vocês, diz que houve batalha no céu. Satanás e os seus anjos guerreavam contra Miguel e os seus anjos. E arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, houve batalha, enfim. E foram expulsos do céu, o seu lugar não se achou mais nos céus. Quando Satanás comete iniquidade, ele é expulso da presença de Deus. Isso significa que houve separação. Este é o propósito do pecado. Separação. É a melhor definição de conceito que nós podemos dar para o pecado. Ele separa o homem de Deus. Está escrito nas cartas de Paulo: o que nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez? E o apóstolo continua dizendo: o que nos separará? Nada nos separará do amor de Deus. E de fato, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado nos afastou de sua presença.